Isso aconteceu comigo há 2 meses, quando eu ainda trabalhava como vigilante noturno em um prédio comercial no centro da cidade. Nunca mais consegui dormir direito. Desde então, eu havia começado naquele emprego há apenas 2 semanas. Era meu primeiro trabalho como segurança. E sinceramente, eu precisava do dinheiro. O salário não era grande coisa, mas o turno da madrugada pagava um adicional que fazia diferença no final do mês. Além disso, parecia simples. Ficar acordado das 10 da noite às 6 da manhã, fazer algumas rondas pelos 17 andares do edifício e principalmente garantir que ninguém entrasse sem autorização. O prédio tinha uns 40 anos, daqueles de arquitetura antiga com corredores longos e iluminação amarelada que criava sombras estranhas. Nos cantos, durante o dia, era movimentado, cheio de escritórios de contabilidade, pequenas empresas de consultoria e algumas clínicas médicas nos primeiros andares. Mas à noite se transformava em um lugar completamente diferente. Nas primeiras semanas, sempre havia pelo menos mais 2 vigilantes comigo. Seu João, um homem de 60 anos que trabalhava ali há mais de uma década. E Marcos, um rapaz da minha idade que estava há uns 6 meses na empresa. Eles me ensinaram a rotina: verificar todas as portas, testar os sistemas de alarme, anotar qualquer movimento suspeito no relatório. Seu João sempre dizia que o importante era nunca relaxar completamente, porque prédio vazio à noite atrai todo tipo de gente. A sala de segurança ficava no térreo, logo ao lado da recepção principal. Era um espaço pequeno, com cerca de 3 metros por 4, equipado com monitores que mostravam as câmeras de todos os andares, uma mesa de metal cinza e 2 cadeiras que já tinham visto dias melhores. O ar-condicionado fazia um barulho constante, um zumbido grave que você acabava se acostumando depois de algumas horas. Na segunda semana, Marcos pediu demissão sem aviso prévio. Segundo o supervisor, ele simplesmente não apareceu um dia e mandou uma mensagem dizendo que não voltaria mais. Achei estranho, porque ele parecia gostar do trabalho. Mas pessoas saem de empregos por vários motivos, então não pensei muito nisso. Na terceira semana, seu João ficou doente, uma gripe forte que o deixou de cama por vários dias. Foi quando meu supervisor me ligou numa tarde de quinta-feira, perguntando se eu poderia cobrir o turno sozinho naquela noite. Eu hesitei por alguns segundos. A ideia de ficar sozinho naquele prédio grande durante 8 horas não me animava muito, mas o pagamento extra por cobrir 2 postos seria significativo. Cheguei no trabalho às 10 da noite como sempre, mas dessa vez o silêncio era diferente. Quando o seu João ou Marcos estavam comigo, sempre havia alguma conversa, algum ruído humano que preenchia o ambiente. Agora, apenas o zumbido do ar-condicionado e o som ocasional de carros passando na rua lá fora. Fiz a primeira ronda às 11h30. Comecei pelo último andar e desci gradualmente, verificando cada porta, cada janela, cada canto onde alguém poderia se esconder. A lanterna criava um círculo de luz que dançava pelas paredes conforme eu caminhava. Os corredores pareciam mais longos quando você está sozinho, e cada sombra parece se mover quando você não está olhando diretamente. Voltei para a sala de segurança perto da meia-noite. Os monitores mostravam corredores vazios, escadas desertas, portas ferradas. Tudo normal. Peguei meu livro, sempre levava algo para ler durante as horas mais calmas mas percebi que estava tendo dificuldade para me concentrar. Meus olhos voltavam constantemente para os monitores, como se esperasse ver alguma coisa que não deveria estar lá. Por volta de 1h da manhã, quando estava fazendo anotações no relatório, escutei um barulho que me fez parar de escrever. Era como se alguém tivesse batido uma porta com força, vindo de algum lugar do prédio. Olhei imediatamente para os monitores, passando rapidamente pelas imagens de todos os andares. Nada. Corredores vazios, portas ferradas. Pensei que poderia ter sido algum barulho da rua. Talvez uma porta de carro batendo com força. Mas o som havia sido muito claro, muito próximo. Continuei observando os monitores por mais alguns minutos, mas tudo permanecia normal. Às 2h, fiz a segunda ronda. Dessa vez, prestei atenção extra a qualquer sinal de que alguém poderia ter entrado no prédio. Testei algumas portas que normalmente ficavam trancadas. Verifiquei as janelas, olhei dentro de alguns banheiros. No quarto andar, onde ficavam 3 escritórios de contabilidade, parei por um momento. Havia um cheiro diferente no ar, algo que não consegui identificar. Não era ruim apenas. Diferente, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Usei a lanterna para iluminar melhor o corredor e notei que uma das lâmpadas fluorescentes
Estava piscando irregularmente, criando um efeito estroboscópico perturbador. Quando voltei para a sala de segurança, eram 2h20 da manhã. Ainda faltavam 3 horas e 40 minutos para o fim do meu turno. Sentei na cadeira e percebi que minhas mãos estavam levemente trêmulas. Talvez fosse o café que eu havia tomado mais cedo. Ou talvez fosse o fato de estar sozinho naquele lugar pela primeira vez. Foi então que olhei para o monitor do 12º andar e percebi algo que fez meu estômago se contrair. O elevador, que deveria estar parado no térreo desde que eu havia chegado, estava se movendo. Fiquei olhando para o monitor por pelo menos 1 minuto inteiro, tentando processar o que estava vendo. O elevador havia parado no 12º andar. Isso era impossível. Eu tinha certeza absoluta de que não havia ninguém no prédio além de mim. E o elevador só funcionava com um cartão de acesso ou sendo chamado de dentro da cabine. Minha primeira reação foi verificar o sistema. Talvez fosse algum problema técnico, alguma falha na programação. Prédios antigos sempre têm suas peculiaridades. Mas quando apertei o botão para testar a comunicação com o elevador, tudo parecia estar funcionando normalmente. O painel mostrava que a cabine estava realmente no 12º andar, portas firradas. Peguei meu chaveiro e a lanterna. Se alguém havia conseguido entrar no prédio sem que eu percebesse, eu precisava descobrir como e onde essa pessoa estava. O 12º andar abrigava 3 escritórios pequenos, uma empresa de design gráfico, um escritório de advocacia e uma clínica de psicologia. Eu conhecia bem aquele andar porque sempre demorava mais tempo para verificar todas as salas. Subi pelas escadas, tomando cuidado para fazer o mínimo de barulho possível. A escada do prédio era uma daquelas antigas, com degraus de mármore que ecoavam qualquer som. Cada passo meu parecia amplificado no silêncio da madrugada. Quando cheguei ao 12º andar, a porta de acesso estava fechada, como deveria estar. Abri lentamente e expirei pela fresta. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência, que criavam pequenos círculos de claridade vermelha a cada poucos metros. Conseguia ver o elevador no final do corredor. As portas estavam fechadas e o painel mostrava que ele estava parado naquele andar. Entrei no corredor e me aproximei do elevador. Quando estava a uns 3 metros de distância, escutei um som que fez todos os pelos do meu braço se arrepiarem. Era como se alguém estivesse arranhando o metal por dentro da cabine. Um som lento, deliberado, como unhas longas sendo arrastadas contra a parede interna do elevador. Parei imediatamente. O som durou cerca de 5 segundos. E depois parou. Fiquei ali parado, segurando a respiração, esperando que se repetisse. Nada. Apenas o silêncio e o zumbido distante do ar-condicionado. Me aproximei mais do elevador e coloquei o ouvido próximo às portas. Conseguia ouvir o motor funcionando normalmente, mas nenhum outro som vinha de dentro da cabine. Apertei o botão para chamar o elevador. As portas se abriram com um ruído mecânico normal, revelando uma cabine completamente vazia. Entrei e verifiquei cada canto. Nada. As paredes internas estavam intactas, sem nenhuma marca de arranhão, mas havia algo no ar dentro da cabine. O mesmo cheiro estranho que eu havia sentido no 4º andar mais cedo. Dessa vez consegui identificar melhor. Era um cheiro doce e pesado, como flores murchas deixadas muito tempo na água. Desci de volta para o térreo e retornei à sala de segurança. Eram quase 3 horas da manhã. Anotei no relatório: verificação do 12º andar, elevador com funcionamento irregular, possivelmente problema técnico. Não mencionei os sons estranhos. Quem ia acreditar? Tentei voltar à rotina, mas percebi que estava constantemente olhando para os monitores. Cada sombra nos corredores parecia se mover. Cada reflexo nas janelas parecia ter uma forma humana. Meus olhos estavam cansados. E eu sabia que quando ficamos muito tempo acordados, começamos a ver coisas que não existem. Às 3h30, quando estava quase conseguindo relaxar, escutei passos. Não eram passos normais de alguém caminhando. Eram lentos, arrastados, como se a pessoa tivesse dificuldade para andar. Vinham do corredor do térreo, logo ali fora da sala de segurança. Olhei imediatamente para o monitor que cobria aquela área, mas o corredor estava vazio. Os passos continuaram. Conseguia o veloz claramente através da parede, se movendo lentamente pelo corredor em direção à recepção principal. Eram passos pesados, como se alguém estivesse usando sapatos de couro em um piso de mármore. O som ecoava ligeiramente, confirmando que realmente estava acontecendo no corredor do lado de fora. Peguei minha lanterna e abri a porta da sala de segurança.
O corredor estava completamente vazio e silencioso. Caminhei até onde havia calculado que os passos estavam vindo, mas não havia ninguém, nem pegadas, nem sinais de que alguém havia estado ali. Voltei para a sala e verifiquei todos os monitores novamente. Todos os andares estavam vazios. Todas as entradas estavam seguras. Não havia como alguém estar dentro do prédio sem que eu soubesse. Foi então que os passos recomeçaram, mas agora vinham de cima. Olhei para um monitor do primeiro andar. Vazio. Segundo andar. Vazio. Mas consegui ouvir claramente o som de alguém caminhando lentamente por um dos corredores superiores. O som estava se movendo, como se a pessoa estivesse andando de uma ponta à outra do corredor. Peguei o rádio portátil que usávamos para comunicação interna e tentei fazer contato. Há alguém no prédio? Por favor, se identifique. Nada além de estática. Os passos pararam por alguns minutos, mas então recomeçaram em um andar diferente. Dessa vez pareciam vir do 8º andar, depois do 10º, depois do 5º. Era como se alguém estivesse se movendo aleatoriamente pelo prédio, mas sempre conseguindo evitar as câmeras. Às 4h15 da manhã, decidi fazer uma ronda completa. Não conseguiria ficar mais 2 horas na sala de segurança ouvindo esses sons, sem saber o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna, meu rádio e as chaves mestras. Comecei pelo primeiro andar e fui subindo gradualmente. Em cada andar, parava e ficava em silêncio por alguns minutos, tentando detectar qualquer som ou movimento. O 12º andar, onde o elevador havia parado misteriosamente, estava silencioso. Mas quando cheguei ao 15º andar, senti novamente aquele cheiro de flores murchas. No 16º andar, uma das portas que eu tinha certeza de ter verificado e encontrado trancada, estava ligeiramente entreaberta. Era a porta de um escritório de consultoria que normalmente ficava sempre fechado. A fresta era pequena, talvez uns 2 centímetros, mas suficiente para ver que havia uma luz fraca vindo de dentro. Me aproximei devagar, espiei pela fresta. O que vi fez minha respiração falhar por um instante. Havia alguém sentado em uma das cadeiras do escritório, de costas para a porta, completamente imóvel. Fiquei parado na frente daquela porta por tempo suficiente para que meu coração disparasse e minhas palmas ficassem suadas. A pessoa na cadeira não se movia nem 1 milímetro. Era uma silhueta escura contra a luz fraca que vinha de algum lugar dentro do escritório, mas conseguia distinguir que estava sentada ereta, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira. Empurrei a porta devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A dobradiça gemeu baixinho, mas a figura não reagiu. A luz que eu havia visto vinha de um computador ligado na mesa. A tela mostrava um documento de texto aberto, mas de onde eu estava, não conseguia ler o que estava escrito. Com licença. Falei baixo, minha voz saindo mais rouca do que o esperado. Nada. A pessoa continuou imóvel. Senhor, o prédio está fechado. Como o senhor entrou aqui? Foi quando percebi que algo estava terrivelmente errado. A pessoa estava imóvel demais. Nenhum movimento sutil da respiração. Nada. Era como se fosse uma estátua. Liguei minha lanterna e direcionei o feixe de luz para a figura na cadeira. O que vi fez meu sangue gelar. Era um casaco pendurado no encosto da cadeira. Um casaco escuro que, na penumbra e visto de costas, havia criado a ilusão perfeita de uma pessoa sentada. Não havia ninguém ali. Nunca havia tido ninguém ali. Mas então, como o computador estava ligado? Me aproximei da mesa e olhei para a tela. Era um documento do Word e havia texto digitado nele. Apenas uma linha, repetida várias vezes. Ele não deveria estar sozinho. Ele não deveria estar sozinho. Ele não deveria estar sozinho. A frase estava repetida umas 50 vezes, preenchendo quase toda a página. No final, havia uma linha diferente. Marcos sabia. Minha respiração ficou presa na garganta. Marcos era o vigilante que havia pedido demissão sem aviso prévio na semana anterior. Como havia alguma coisa sobre ele naquele computador? Olhei para o relógio no canto da tela. O documento havia sido modificado pela última vez às 4h23 da manhã. 3 minutos atrás. Alguém havia estado digitando naquele computador 3 minutos antes de eu chegar. Senti as pernas ficarem fracas. Olhei ao redor do escritório, iluminando cada canto com a lanterna. Havia 3 outras salas conectadas. Uma sala de reuniões, um pequeno depósito e um banheiro. Todas estavam escuras e aparentemente vazias. Peguei meu celular e tirei uma foto da tela do computador. A imagem ficou meio embaçada por causa do tremor das minhas mãos
mas dava para ver o texto claramente. Depois fechei o documento sem salvar e desliguei o computador. Saí do escritório e tranquei a porta. Mas percebi que minhas mãos estavam tremendo tanto que tive dificuldade para girar a chave. O corredor do 16º andar parecia diferente agora. As sombras eram mais escuras, os cantos mais ameaçadores. Cada pequeno ruído, o zumbido de uma lâmpada fluorescente, o som distante do ar-condicionado, parecia amplificado. Desci correndo as escadas, sem me importar mais com o barulho dos meus passos ecoando pelo prédio. Queria voltar para a sala de segurança o mais rápido possível. Quando cheguei ao térreo, estava ofegante e suando frio. Na sala de segurança, fui diretamente aos arquivos. Todo vigilante que trabalhava no prédio tinha uma ficha com informações básicas e o histórico de trabalho. Procurei a pasta do Marcos. Havia pouca coisa. Dados pessoais, data de admissão, algumas anotações sobre o desempenho, mas no final da ficha havia uma anotação manuscrita do seu João. Marcos relatou sons estranhos e movimentos nos monitores durante turnos noturnos. Possível estresse. Sugerido trabalhar sempre em dupla. Continuei procurando e encontrei relatórios antigos dos turnos do Marcos. Nas últimas semanas antes de ele sair, havia várias anotações estranhas. Elevador funcionando sozinho. Verificar sistema. Ruídos no 12º andar, menos nenhuma evidência de invasão. Porta encontrada aberta no 16º andar. Possível falha na fechadura. Era exatamente o mesmo tipo de coisa que estava acontecendo comigo. Marcos havia passado pela mesma situação e havia desistido do emprego por causa disso. Mas havia uma diferença crucial. Marcos nunca havia trabalhado sozinho. Segundo a ficha dele, seu João sempre estava presente durante os turnos. Se as coisas estranhas aconteciam mesmo com 2 pessoas no prédio, por que meu supervisor havia me colocado para trabalhar sozinho logo na 3ª semana? Procurei mais informações nos arquivos e encontrei algo que fez meu estômago se revirar. Havia uma pasta separada, marcada como ocorrências especiais. Dentro dela, relatórios de vários vigilantes que haviam trabalhado no prédio ao longo dos anos. Todos relatavam os mesmos tipos de fenômenos. Elevadores se movendo sozinhos, passos nos corredores, portas encontradas abertas, computadores ligados misteriosamente. O mais perturbador era que todos esses relatórios eram de vigilantes que trabalhavam sozinhos durante os turnos noturnos. E todos eles haviam pedido demissão após poucas semanas no trabalho. No final da pasta, havia uma carta. Era uma carta de demissão datada de 2 anos atrás, de um vigilante chamado Roberto Silva. A caligrafia era trêmula, como se tivesse sido escrita por alguém com as mãos tremendo. Não posso mais trabalhar neste lugar. As coisas que acontecem aqui durante a madrugada não são normais. Tentei avisar, mas ninguém acredita. Seja lá o que for que habita este prédio, não quero que ninguém fique sozinho aqui durante a noite. Peço demissão imediatamente e recomendo que não contratem mais ninguém para trabalhar sozinho nos turnos noturnos. A carta estava assinada, mas embaixo da assinatura havia uma linha adicional, escrita com uma caneta diferente. Roberto foi encontrado morto em seu apartamento 3 dias após entregar esta causa da morte a ataque cardíaco. Tinha 28 anos e nenhum histórico de problemas cardíacos. Larguei os papéis na mesa. Meu coração estava batendo tão forte que conseguia sentir as pulsações no pescoço. Olhei para o relógio. 5h15 da manhã. Ainda faltava 45 minutos para o final do meu turno. Foi então que todas as luzes do prédio se apagaram. A sala de segurança ficou completamente escura, exceto pelos monitores, que continuavam funcionando com energia de emergência. Mas nas telas, todos os corredores estavam negros. As câmeras não conseguiam captar nada na escuridão total. Peguei minha lanterna, mas quando apertei o botão, nada aconteceu. As pilhas haviam descarregado completamente, mesmo sendo novas no início do turno. No silêncio absoluto e na escuridão quase completa, escutei algo que fez cada célula do meu corpo se arrepiar. Alguém estava tentando abrir a porta da sala de segurança do lado de fora. Excelente. Agora vamos para o capítulo 4, onde chegamos ao clímax visual e ao momento mais assustador da história. A maçaneta da porta estava girando lentamente, fazendo um ruído metálico baixo, que parecia ecoar pela sala escura. Conseguia ver o movimento através da luz fraca que vinha dos monitores de emergência. A maçaneta girava para um lado, parava, depois girava para o outro, como se quem estivesse do lado de fora
estivesse testando cuidadosamente se a porta estava trancada. Me afastei da porta e encostei nas costas contra a parede oposta. Minha respiração estava tão alta que tinha certeza de que quem quer que estivesse lá fora conseguiria me ouvir. Tentei controlar, respirando pela boca devagar, mas meu coração continuava disparado. A tentativa de abrir a porta parou. Alguns segundos de silêncio absoluto. Então escutei passos se afastando, mas não eram passos normais. Era aquele mesmo som arrastado que eu havia ouvido mais cedo, como se a pessoa tivesse dificuldade para levantar os pés do chão completamente. Os passos se afastaram pelo corredor, na direção da recepção principal. Esperei até não conseguir mais ouvi-los. Então me aproximei da porta e coloquei o ouvido contra a madeira. Silêncio total. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a tela não ligou. A bateria havia descarregado, mesmo estando cheia quando cheguei no trabalho. Era como se toda a energia elétrica ao meu redor estivesse sendo sugada por alguma coisa. Nos monitores de emergência conseguia ver apenas borrões escuros onde deveriam estar os corredores. As câmeras funcionavam, mas sem luz, captavam apenas sombras indistintas. Mas então, no monitor que mostrava o corredor do térreo, vi uma forma se movendo. Era uma silhueta alta e escura, caminhando lentamente pelo corredor. A forma era estranha e desproporcional, como se fosse muito alta e muito magra ao mesmo tempo. Conseguia vê-la se movendo de uma câmera para outra, sempre na mesma velocidade lenta e constante. A figura parou bem em frente à câmera da recepção principal. Ficou parada ali por quase 1 minuto, e mesmo através da imagem embaçada e escura do monitor, conseguia sentir que estava me observando. Era impossível. Eu sabia que estava impossível. As câmeras não conseguiam me ver dentro da sala de segurança. Mas havia algo na postura daquela figura que dava a impressão absoluta de que sabia exatamente onde eu estava. Então a figura começou a se mover novamente. Mas dessa vez, na minha direção. Conseguia acompanhar o movimento dela através dos monitores. Corredor da recepção, corredor lateral. Agora se aproximando novamente da sala de segurança. A cada passo, a forma parecia ficar mais clara nos monitores, como se estivesse ganhando substância conforme se aproximava. Quando estava a poucos metros da porta, consegui ver detalhes que fizeram minha visão escurecer por um momento. A figura era alta demais para ser humana, quase tocando o teto do corredor de 3 metros de altura. Os braços eram longos demais, pendendo quase até os joelhos. E havia algo errado com a cabeça, como se fosse grande demais para o corpo, ou inclinada em um ângulo impossível. A coisa parou do lado de fora da porta novamente. Desta vez, não tentou girar a maçaneta. Em vez disso, começou a bater. Não eram batidas normais. Eram lentas, ritmadas, como se estivesse usando os nós dos dedos. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. O som ecoava pela sala pequena, criando um ritmo hipnótico e aterrorizante. Depois de talvez 20 repetições desse padrão, as batidas pararam. Fiquei esperando, pressionado contra a parede dos fundos, tentando controlar minha respiração. Minutos passaram, sem nenhum som. Foi quando escutei a voz. Era baixa, rouca, como se viesse de uma garganta danificada. As palavras eram arrastadas, cada sílaba pronunciada com dificuldade. Eu sei que você está aí. A voz vinha definitivamente de fora da porta, mas havia algo nela que não soava humano. Era muito grave, muito lenta, e as palavras pareciam sair com grande esforço. Você não deveria estar sozinho. A mesma frase que estava repetida no computador do 16º andar. Minha mente estava tentando processar a conexão, mas o medo estava bloqueando minha capacidade de raciocinar claramente. Marcos sabia. Roberto sabia. Todos sabiam os nomes dos vigilantes anteriores. A voz conhecia os nomes dos vigilantes anteriores. Isso significava que a mesma coisa havia acontecido com todos eles. Todos haviam passado por essa experiência aterrorizante durante turnos noturnos sozinhos. Abra porta. Não havia chance alguma de eu fazer isso. Pressionei minhas costas ainda mais contra a parede, como se pudesse me fundir com ela e desaparecer. Você vai abrir a porta. Desta vez, a voz soou diferente, mais clara, menos rouca, e percebi com horror que estava começando a soar familiar. Era como se estivesse imitando uma voz que eu conhecia, mas distorcendo-a ligeiramente. Você sempre abre a porta. Agora reconheci. Era a voz do seu João,
o vigilante mais velho que estava doente, mas era uma versão errada dela, como se alguém estivesse tentando copiar a voz, mas não conseguisse acertar completamente o tom e o ritmo. A maçaneta começou a girar novamente, mais rápido desta vez, e escutei algo que fez meu sangue gelar. O som de chaves, batendo umas contra as outras. A coisa do lado de fora tinha as chaves do prédio. A porta se abriu lentamente, revelando o corredor completamente escuro. Não conseguia ver nada além de uma escuridão absoluta, mas senti uma presença enorme preenchendo o vão da porta. Olhe para mim. A voz agora vinha de dentro da sala, muito próxima. Conseguia sentir um hálito frio no meu rosto, com cheiro de terra úmida e algo doce e podre. Forcei meus olhos a se abrirem, mesmo que cada instinto no meu corpo estivesse gritando para mantê-los fechados. O que vi na luz fraca dos monitores de emergência vai me assombrar pelo resto da vida. Era uma versão distorcida do seu João, mas não era ele. O rosto tinha as feições dele mais estocadas, como se alguém tivesse puxado a pele para os lados. Os olhos eram grandes demais, completamente negros, sem íris nem pupila. A boca estava aberta em um sorriso impossível, mostrando dentes que pareciam ter sido afiados em pontas. O corpo era alto demais, magro demais, com braços que se estendiam até quase tocar o chão. Ele estava curvado para caber no vão da porta, a cabeça inclinada em um ângulo que quebraria o pescoço de qualquer pessoa normal. Agora, você sabe por quê? Ninguém fica sozinho, disse a coisa com a voz distorcida do seu João. Não consigo lembrar exatamente o que aconteceu nos momentos seguintes. Minha mente parece ter bloqueado parte da memória, como um mecanismo de defesa. Lembro do Gritter. Lembro de tentar correr, mas não havia para onde ir. A sala de segurança tinha apenas uma saída, e aquela coisa estava bloqueando. A próxima coisa que lembro com clareza é de estar do lado de fora do prédio, correndo pela rua vazia na madrugada. Estava chovendo, e eu estava encharcado e tremendo violentamente. Minhas roupas estavam rasgadas em alguns lugares, e havia arranhões nos meus braços que não lembro de ter feito. Parei de correr apenas quando cheguei no primeiro posto de gasolina aberto que encontrei. O atendente me olhou assustado e perguntou se eu precisava chamar a polícia ou uma ambulância. Disse que estava bem. Apenas pedi para usar o telefone. Liguei para meu supervisor às 6:30 da manhã. Disse que havia tido uma emergência familiar e que não poderia mais trabalhar naquele prédio. Ele ficou irritado. Disse que eu estava abandonando o emprego sem aviso prévio, mas eu não me importava. Nunca mais queria ver aquele lugar. Durante semanas depois dessa noite, tentei me convencer de que havia sido tudo fruto do estresse e do cansaço, que minha mente havia criado toda aquela situação, porque estava nervoso por trabalhar sozinho pela primeira vez. As pessoas veem coisas estranhas quando estão sob pressão, não é mesmo? Mas há detalhes que não consigo explicar dessa forma. Quando acordei no dia seguinte, encontrei a foto que havia tirado do computador no 16º andar ainda no meu celular. A imagem estava lá, mostrando claramente o texto repetido. Ele não deveria estar sozinho, e Marcos sabia. Eu não havia sonhado aquela parte. 2 semanas depois, vi Marcos em um supermercado do bairro. Quando ele me reconheceu, seu rosto ficou pálido. Se aproximou de mim e perguntou em voz baixa se eu havia trabalhado sozinho no prédio. Quando confirmei, ele balançou a cabeça e disse apenas: "Você teve sorte de ter saído de lá." Perguntei o que ele quis dizer. Mas Marcos olhou ao redor nervosamente e disse que não podíamos conversar sobre isso em público. Marcamos de nos encontrar em um café no dia seguinte, mas ele não apareceu. Tentei ligar para o número que ele havia me dado, mas a ligação não completava. Procurei por Roberto Silva, o vigilante que havia morrido após deixar aquela carta de demissão. Encontrei o obituário dele online. A foto mostrava um homem jovem, sorrindo, com a família. O funeral havia sido pequeno, apenas familiares próximos. A causa da morte confirmada no atestado de óbito foi realmente ataque cardíaco fulminante, mas havia um detalhe estranho. Ele foi encontrado em seu apartamento com todas as luzes acesas e todas as portas e janelas trancadas por dentro. 3 meses se passaram desde aquela noite. Consegui outro emprego, em um escritório normal, com horário comercial. Trabalho cercado de pessoas durante todo o dia. Nunca mais aceitaria trabalhar sozinho em lugar nenhum, especialmente durante a noite. Mas às vezes, quando estou em casa sozinho durante a madrugada, escuto passos no corredor do meu prédio residencial. São sempre aqueles passos lentos e arrastados, exatamente como os que ouvi naquela noite. Quando abro a porta para verificar,
O corredor está sempre vazio. Minha namorada diz que tenho pesadelos frequentes. Acordo gritando algumas noites, suando frio e dizendo coisas sobre não ficar sozinho. Ela acha que devo procurar ajuda profissional. E talvez ela esteja certa. O que me perturba mais é a sensação constante de estar sendo observado. No trabalho, na rua, em casa, é como se alguma coisa tivesse me notado naquela noite e agora soubesse onde me encontrar. Não é paranoia. É mais como um conhecimento instintivo. Como quando você sente que alguém está olhando para você mesmo sem ver. Ontem recebi uma ligação estranha no meu celular. Era de um número que não reconheci. Quando o atende, ouvi apenas respiração pesada do outro lado da linha. Depois, bem baixinho, quase um sussurro, escutei. Você não consegue fugir para sempre. Desliguei imediatamente e bloqueei o número. Mas a voz era inconfundível. Era aquela imitação distorcida da voz do seu João. Talvez eu esteja ficando louco. Talvez tudo isso seja fruto do trauma daquela noite. Mas tem uma coisa que não consigo ignorar. Ontem de manhã, quando saí de casa para o trabalho, havia marcas estranhas na minha porta. Eram arranhões profundos na madeira, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada usando as unhas. As marcas eram longas demais para serem de uma mão humana normal. E hoje de manhã, havia mais. Estão ficando maiores a cada dia. Acho que ele estava certo. Eu não deveria ter ficado sozinho naquela noite. E agora, seja lá o que for que habita aquele prédio, sabe onde eu moro? Não sei quanto tempo mais conseguirei fugir, mas sei que nunca mais vou conseguir ficar completamente sozinho, sem sentir aquela presença me observando nas sombras, esperando o momento certo para terminar o que começou naquela noite chuvosa de 3 meses atrás. Se você tá lendo isso e trabalha como vigilante noturno, ou se tá pensando em aceitar um emprego do tipo, por favor, escute o que estou dizendo. Nunca aceite trabalhar sozinho durante a madrugada. Não importa quanto dinheiro ofereçam, não importa o quão desesperado você esteja por um emprego. Alguns lugares não foram feitos para que as pessoas fiquem sozinhas durante as horas mais escuras da noite. E uma vez que você desperta a atenção do que vive nessas sombras, não há garantia de que conseguirá se livrar dela. Os arranhões na minha porta estão ficando mais profundos, e eu ainda ouço os passos no corredor todas as noites.